Muito bem, estamos iniciando oficialmente o primeiro episódio do podcast Pode Alavancar. Esse é um podcast focado em infoprodutores que têm no desejo de estruturar melhor os seus produtos, escalar. E aqui, eu sou o Giva Matias e serei o host aqui trazendo o quê? Pessoas que estão lá no campo de batalha. Gente que está lá na trincheira, que está fazendo a coisa acontecer. E se você já está no mundo digital ou pretende entrar nesse mundo, esse é o lugar certo para você adquirir o conhecimento. E olha só, essa minha convidada aqui, quando eu falei para ela assim, falei, ó, eu vou começar o podcast e você vai ser a minha primeira convidada. Eu estou aqui com a Karen Ramos, que é dentro do mercado de estética, especialista em extensão de cílios, faz um trabalho incrível, um trabalho de posicionamento maravilhoso, com produtos, com entrega. Quando vocês verem o Instagram dela depois, ela vai passar. Sigam, porque realmente tem um material muito precioso. E eu quero, de primeiro momento, agradecer a sua presença. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse como é que você foi parar no mercado de extensão de cílios. Fala a sua idade, fala tudo que fez você chegar até o nicho. Como é que você foi parar nesse nicho? Antes de qualquer coisa, né? Muito prazer. Eu sou a Karen Ramos, tenho 25 aninhos. Daqui a pouco tô indo pros 26, tá chegando cada vez mais perto dos 30, mas tudo bem. Eu comecei no mundo de cílios com 17, 18 anos mais ou menos. Então vai fazer uns 8 anos que eu tô dentro dessa área. Bastante tempo, hein? Graças a Deus, né? Mas quando eu comecei era tudo mato, porque não tinha nada que tem hoje, todas as atualizações. Mas eu sou formada em estética e também sou maquiadora profissional. Mas, antes de eu entrar para esse mundo, desde criança eu tinha meio que um estímulo empreendedor. Eu pegava minhas roupas para poder vender, domingo, dia de feira, porque era um movimento mais de pessoas na rua, então esticava, como é que se fala? Varalzinho? Varalzinho. Colocava na frente da minha casa e vendia minhas roupas sem minha mãe saber. Uau. Vendia geladinho, vendia pipa, falei assim, é sobre isso. Aí eu queria ser dentista. Só que nem eu e nem meu pai tínhamos dinheiro para poder pagar a faculdade. Então, eu falei assim, preciso ter uma faculdade. Porque na cabeça da minha mãe e dos meus pais só seria alguém se eu tivesse diploma de faculdade. Então, eu falei assim, vou fazer uma faculdade que dê. Como meus pais são da área de finanças, eu falei assim, vai que eu tenho um estímulo financeiro, vai que tem a matemática no meu sangue. Eu falei assim, vou fazer. Não durei 3 meses. Fiz 3 meses, comecei maquiagem nesse meio tempo, aí eu larguei, sem ninguém saber, larguei meu emprego também. Fui para maquiagem, logo em seguida fui para cílios. E aí tô aí até hoje. Uau! Muito interessante, porque é o seguinte, o mundo empreendedor, existem basicamente 2 tipos de famílias. As famílias que já têm uma visão empreendedora, e que é a minoria, e a grande maioria, que são as famílias que vêm de uma cultura tradicional de se forma, estuda e vai procurar um emprego. Sim. Então, você mesmo naquele ambiente, o empreendedorismo falou mais alto. Sim. E o empreendedorismo é o ato de você já ter que correr o próprio risco e monetizar, ganhar dinheiro com aquilo que você está vendendo. Mas eu nem sabia, quando eu era criança, quando eu fazia essas coisinhas para ganhar dinheiro, era para comprar, tipo, coisinha, sei lá, maquiagem ou algo do tipo. Só que para mim nunca foi algo, eu vou trabalhar com isso. Porque não tinha e não era muito falado. E quando você fala há 10 anos atrás, eu vou trabalhar com estética, é como se fosse um hobby. Não é uma profissão. Então, era muito inserido isso, que eu não iria ganhar dinheiro trabalhando dessa forma. Então, eu tive que quebrar a barreira e ir contra todo mundo e todos para poder chegar onde eu gostaria, né? E no começo, acho que você deva ter sofrido 2 preconceitos, talvez é uma hipótese minha pela parte familiar, né? O primeiro, quando você começou a trabalhar com isso, né? A resistência. E depois, quando você começou a trabalhar com isso no mundo digital, que é uma outra barreira. E até te pergunto, né? Você veio nessa jornada, você tem o teu estúdio, você trabalha. Em que momento que você começou a pensar em ministrar cursos ensinando o seu método? Você tem um método que você desenvolveu, Sim. né? Conta um pouquinho mais do método. Tem o método Fast Lash, que é para aceleração de procedimento. Então, eu ensino uma profissional de extensão de cílios, seja iniciante ou avançado, a acelerar seu procedimento com qualidade, melhora na durabilidade, retenção, porque hoje é muito tabu as pessoas falarem assim, mas cílios rápidos são cílios mal feitos. Não, no meu método eu ensino você a fazer 100% preenchido, com qualidade, uma ótima retenção, sendo iniciante ou não. Porque o mundo da estética, e principalmente focado na extensão de cílios, ele impõe você de que é somente com a prática que você consegue diminuir o tempo de procedimento. E dentro do método eu quebro essa barreira totalmente. Com centenas de alunas aí que já participaram. Uau! Eu não tenho muita noção disso. Quanto que é o tempo médio de procedimento de um serviço como esse e o que acontece quando
as pessoas executam o seu método, que é o Fast Lash? Normalmente, umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas é a média, seja iniciante ou avançado. Só que as clientes, elas começam a reclamar do tempo que fica deitada na maca, de dor, até a própria profissional fica mais, né, tipo, frustrada pelo tempo que tá demorando e se cobra demais. E é um dos motivos pelo qual as pessoas desistem de trabalhar com extensão de cílios. Porque, como eu falei, é colocado na nossa cabeça quando a gente entra que é somente com a prática. Só que as meninas não querem passar por esse processo porque ele é muito frustrante. Passar por 2 anos, 3 anos de prática para chegar onde você gostaria, sendo que você pode encurtar o tempo. Então, dentro do método, a gente ensina a diminuir o tempo de procedimento com base na realidade de cada uma. Pode chegar 1 hora, 1 hora e meia, com 100% de qualidade. Sensacional. Então, veja bem, se a pessoa do outro lado, ela reduz o tempo, ela tem potencial de ganhar mais, certo? Sim. E aí um comentário muito importante para você que está ouvindo a gente aqui. Não importa o mercado que você está, não importa o tamanho desse mercado, sempre é possível penetrar no mercado com alguns pontos de diferenciação. Então, você não precisa ficar refém ao que existe sobre o ponto de vista de conceitos, teoria, até mesmo visão prática. Você pode fazer um catado de tudo isso e colocar ali o seu tempero, que é o que a Karen fez, que foi o fato de criar o método dela. E aí você começou a trabalhar com isso, começou a bombar teu estúdio, e em algum momento você pensou em ministrar cursos ensinando o método, é isso? Depois de uns 2 anos dentro da área, eu comecei a ministrar curso. Eu estava trabalhando como operadora de telemarketing no banco, e aí tava tudo uma bagunça. E aí eu tava na faculdade, comecei, né, a entrar para a área da estética, larguei a faculdade, aí logo em seguida, eu não tinha estúdio, eu não tinha nada. E aí eu falei assim, eu quero trabalhar só com maquiagem, só com a estética. Porque é chato você trabalhar, quem trabalhou como operador de telemarketing sabe quanto que é perrengue, e o psicológico ele vai ladeira abaixo. Você vai escorregando de uma vez só pra ladeira. E aí eu falei assim, eu não quero mais isso, pedi demissão do meu emprego, sem meus pais saberem também, porque eu sou meio impulsiva nas coisas que eu faço. Então eu pedi demissão do meu emprego. E aí, com o dinheirinho que eu recebi da rescisão, que eu pedi pra me mandarem embora, aí eu montei um estúdiozinho no meu quarto. E aí eu comecei a ministrar curso lá. Era a única opção que eu tinha. E eu queria começar a atender, queria começar a ministrar curso, tudo de uma vez só, né? E aprendendo com o tempo. E aí, toda vez que eu dava curso, eu tirava a minha cama, colocava no quarto dos meus pais e esticava a maca assim, preparava um coffee bonitinho, porque eu falo, né? Você não precisa ter o melhor espaço, você precisa fazer a pessoa se sentir bem no local que ela está, independente de onde seja. E a minha única opção era meu quarto. Então, eu montava tudo como se fosse um estúdio. A única diferença é que passava por dentro da minha casa. Muito bom. A gente sabe que no dia a dia, principalmente os perfeccionistas de plantão, eles se limitam a executar, a se desenvolver, a crescer por conta de acharem que ou eles nunca estão preparados ou até mesmo achar que nunca tem estrutura necessária. Sim. E você, desde lá atrás, já veio quebrando isso. Sim. E aí você, depois de quanto tempo atuando como Fast Lash, né, com método, na verdade, acho que a pergunta até é outra. Você começou a ministrar o seu treinamento presencial. Isso. Em que momento que você falou, caramba, esse negócio aqui dá para ir pro digital? Na pandemia. Porque na pandemia não tinha como, eu trabalho com o rosto das pessoas. Então era um dos pontos que a gente não podia trabalhar de jeito nenhum. E como eu ia ganhar dinheiro? Então eu preciso ir para outros meios, atingir outras pessoas. Aí eu comecei a ir pro digital. Aí foi nesse momento, do desespero, né? No ato do desespero. Não estava preparada para nada, foi assim, agora ou nunca, né? Então, bora lá. Mas eu já trabalhava no Instagram. Então, meu Instagram sempre foi muito ativo. Mas eu nunca tinha ministrado curso digitalmente, era só presencial. E aí eu comecei a tentar ir, mas foi um perrengue lascado, né? E é um desafio, porque o seu produto em questão, ele é um produto, um treinamento que tem uma questão visual, de experiência, que era quase impossível de imaginar que isso poderia ser feito sem ser no presencial, né? De forma online. E aí você conseguiu ir se desenvolvendo. O seu primeiro treinamento, então, online, você tentou fazer ele, você fez ele já na pandemia? Já na pandemia. Já comecei a gravar ele na pandemia. Assim, no finalzinho, foi no final. Porque aí que eu meti as caras mesmo. Porque eu não entendia nada sobre o digital. Não sabia como fazer, não sabia o que falar, como estruturar um curso. Então, na época, eu só gravei. Falei assim, é isso que eu faço no presencial, então eu vou jogar para online com a mesma estrutura. Foi basicamente isso. Mas, fiz o lançamento no Indy 1.
Ai, Peraí. pobre. Primeiro lançamento, você desenhou tudo a ideia. Falou, nossa, agora vai. Agora vai. Eu vendi um. Vendeu um? Muito bom. Aí eu... vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Aí começa os ajustes aqui, de lá, aí entra muito posicionamento, aí vai a imagem pessoal, comunicação, porque não é somente você ter um curso bom, você precisa saber vender e se posicionar. Aí foi um outro estudo para entender sobre posicionamento estratégico, que era isso que estava faltando. E aí você veio se desenvolvendo nessa parte aí. Isso. Tem uma coisa muito importante que algumas pessoas pecam. Recentemente até uma pessoa que entrou na mentoria comigo falou, olha, eu tô aqui nessa posição e o meu produto que eu quero trabalhar é esse, eu vou lançar esse produto. E quando eu olhei o Instagram dele, o conteúdo dele, a formação dele, não tinha match com aquilo que ele queria comunicar. Então tem uma frase muito, muito bacana, que essa frase até do Conrado, um grande mentor e amigo meu, que é: comece pela audiência. A audiência, ela vai te dar os sinais que você precisa para construir o produto que eles desejam. E talvez nesse começo você bateu o martelo porque a Karen era uma Karen que na parte de conteúdo, posicionamento, que vendia uma coisa e do nada caiu de paraquedas vendendo outra. Mas você percebeu isso. Sim. E o que foi que você percebeu que foram talvez as principais mudanças que você tomou, que você saiu de lá de uma pequena frustração de uma primeira venda, e essa frustração ela é muito boa, tá? Para você que está ouvindo a gente, cara, nada como fazer a primeira venda. Nada como... Por mais que seja muito esforço, por mais que você tenha investido mais, por mais que tenha dado prejuízo, você fala, cara, validei. Alguém confiou em mim. Então você, se não deu certo do jeito que você queria, simplesmente tem que analisar o que está dando, o porquê deu errado, analisar os parafusos e ajustando, que foi isso que você começou a fazer. Mas estava tudo perfeito. A imagem do produto era linda, o cenário maravilhoso, tudo muito bem estruturado. Só que um ponto importante é que eu não entendia a linguagem do meu público. Então, eu queria fazer o curso mais perfeito do mundo. Só que eu não foquei em como eu vou vender ele. Ou o que a pessoa precisa e o meu curso ele tem. E aí era um curso para iniciante. Normalmente, aí foi um ticket logo de primeira, 600 e poucos reais. Então, já foi um ticket um pouquinho mais alto. Meu público não me conhecia. Eu não conhecia direito a dor do meu público. Porque eu falava muito mais de cliente do que diretamente para aluno. Então, os meus conteúdos eram para um público meio que divergente daquilo que eu estava fazendo. Então, não deu certo. Aí, o que eu tive que fazer? Começar a criar conteúdo mais profissional e focado para profissionais. Para entender como que funciona a área, porque era uma área nova. Então, a pandemia foi 2020. 4 anos atrás, Cílios não era tão reconhecido. Até hoje, ainda a gente está quebrando um pouquinho a barreira. Mas não era tanto. Então, era muito difícil a pessoa... não tem como eu aprender Cílios digitalmente. Então, aí teve que quebrar outra barreira. Entender que o meu público, ele precisa disso, então vamos fazer conteúdo para isso. E vai ver nas métricas, comentário. Vou criar conteúdo hoje, eu vejo quais são as dores, o que é a maior dificuldade que ela tem com base no comentário do meu conteúdo. Vou gerando mais conteúdo, agregando nos meus cursos. E aí eu vou tendo uma linguagem mais assertiva. E assim, tendo uma conversão muito mais positiva também. Sensacional. Eu peguei alguns pontos aqui que, pelo que eu entendi, foi o que você ajustou. Linguagem do público. E essa linguagem tem a ver com o conteúdo. Sim. Porque você passou a se comunicar com as profissionais. Isso. Não com quem queria fazer o serviço. Com as profissionais que desejavam trabalhar com isso. E, gente, não dá para misturar. Eu misturava. Não dá para misturar. Ou você é meia mussarela ou é meia calabresa. Entendeu? Porque você confunde a audiência. Então, se você está num nicho, você que está ouvindo a gente, que você quer trabalhar com o público final e com profissionais, toma cuidado, né? Então, você ajustou isso daí. Ajustei. O outro ponto que você ajustou aqui também, pelo que você falou, foi posicionamento. Então, se a pessoa entra hoje no seu perfil do Instagram, ela vê, nossa, claramente que você é uma pessoa que trabalha com isso. Mais do que isso, vê que você é especialista, que você só faz isso. Isso. E as pessoas, de uma forma geral, não querem contratar um generalista. As pessoas querem procurar um especialista. Exatamente. Inclusive, dentro do nicho de estética, você já está no subnicho que é de cílios,
E dentro do subnicho de cílios, você está no subnicho que você basicamente criou, Sim. que é o de Fast Lash de redução de tempo. Isso. Que você bate nesse martelo aí. Uhum. Então, você que está ouvindo a gente aí, será que no seu mercado você não consegue realmente construir um subnicho dentro do nicho que você atua? E aí você ser referência naquilo, não é? Então, você falou de conteúdo, posicionamento e um trabalho que você faz muito bacana, que para mim, você é das melhores produtoras de conteúdo que eu já vi, é muito bom, tem muito engajamento, é muito bem feito. E aí, pelo que eu entendi, então, as ideias centrais desse conteúdo, você olha dos próprios comentários dos conteúdos anteriores, é isso? Dos conteúdos anteriores, mas eu vejo muito quem está à volta de mim. Então, as pessoas que eu sigo ou que vêm lá no pesquisar do Rios, vou vendo conteúdos que sejam similares, porque eu fico postando sobre cílios, então aparece um monte. Então, eu fico meio que de olho na concorrência, entre aspas, né? E tô vendo como que o mercado está se movimentando e para onde que tá indo as dores das meninas e a maior dificuldade. Aí eu vou nesses conteúdos. Aí eu entro, só que eu não vejo o conteúdo em si, eu vou ver os comentários. Porque é lá que tá a dor da pessoa. A resposta do seu conteúdo, do seu produto, é em relação ao comentário que gerou em outro conteúdo. Então, é uma pessoa ali que está sofrendo. Então, é um conteúdo que vai atingir essa pessoa. Eu não preciso ficar vendo totalmente o conteúdo de outra profissional, porque ela já sabe. Eu preciso ver em relação aos alunos. Uma pessoa que está ali no atendimento, não está dando curso ainda. Então, eu atinjo essa pessoa que está em atendimento. Não atinjo totalmente outras profissionais, mas essas pessoas querem ministrar futuramente, mas não é o meu foco. Então, ela tem uma dificuldade nisso durante o atendimento dela, uma profissional que tem dificuldade com cílios durante o procedimento, vou pegar esse comentário e vou gerar conteúdo, porque eu vou atingir esse público. Porque se tem uma, tem várias. Então, aí eu consigo gerar mais conteúdo e acertar. Muito bom. Fica a dica aí, gente. Fica a dica, analisem os comentários. Façam um benchmark, é importante ter as referências, né? Eu também tenho as minhas referências, fico de olho, dá uma olhadinha no que um fulano tá fazendo, ciclano. É aprendizado também, né? A gente aprende Perfeito. com outras pessoas. Você não vai copiar, você vai modelar. Sim. Olha, isso aqui tá funcionando. E às vezes é o tipo da entrega do conteúdo. Né? A gente vive esse momento mais TikTok, velocidade de comunicação, takes, cortes rápidos. Que é isso que eu vejo que você faz muito bem, né? Mas é que o meu público, ele aceita muito bem isso. Eu falo que os meus conteúdos, eu apareço, ninguém quer ver minha cara. O pessoal só quer ver meu cérebro, entendeu? Quer ver meu conhecimento. Então, quer ver fazendo. Então, eu vejo, meu vídeo, eu aparecendo não converte. Não dá certo. Mas isso eu vou ver conforme as métricas do Instagram. Não, eu acho isso. Não, vamos ver como que o Instagram entrega. Qual que entrega mais? Um vídeo você ensinando sem aparecer você, mais TikTok ou outro? Vai fazendo teste. E aí, conforme você vai fazendo esse teste, aí você vai vendo qual que é o conteúdo que atinge mais as pessoas, como que é a estrutura dele, se vai dar certo, se não vai. Aí, conforme vai tendo isso, você vai mantendo um padrão e vai crescendo cada vez mais rápido. Muito importante o que você falou, porque é o seguinte, a maioria dos seus conteúdos são muito focados na execução do serviço. Isso. E tem gente que não faz isso porque fica pensando assim, mas se eu fazer isso, a pessoa não vai comprar o meu produto. Não. O que você pensa sobre isso? Assim, você tem que mostrar o seu conhecimento para a pessoa, porque ela precisa saber que você tem alguma coisa ali para mostrar. Se você não mostra, a pessoa vai falar assim, beleza, ela tá escondendo só quando comprar o curso dela, vou ver. Mas e se não for bom? Aí, pra mim, é um tiro no pé. Você precisa mostrar que você tem conhecimento. Você precisa gerar desejo com base no conhecimento que você tem. Se você não gera desejo com o mínimo de conhecimento, por que a pessoa vai comprar seu curso? Maravilha. Isso me lembra uma estratégia que o mundo musical usa, né? Porque para quem fica na visão da miguelagem, que é uma visão de escassez. Hoje em dia, aliás, há muito tempo, bandas musicais, sertanejo, MCs, etc., eles estouram aonde primeiro? No YouTube. E aí, imagina que ele tem um álbum, e esse álbum dele tem 12 músicas. Qual é a música que ele vai colocar no YouTube de forma gratuita, que vai explodir? É a pior ou a melhor música dele? É a melhor. É a melhor, muito provavelmente a melhor. Porque é o melhor que puxa o resto. Sim. Então, se você der o seu melhor, você sobe sob o ponto de vista de reconhecimento, autoridade, você gera mais desejo e vai fazer com que as pessoas busquem você e tenham você como referência para ajudar ela a resolver o resto dos problemas que ela vai enfrentar nessa jornada. Porque um vídeo, ele dá uma noção de como resolver um problema. Ele não mostra na íntegra como aquilo tem que ser feito na prática, né? As meninas falam, principalmente em live de lançamento. Eu aprendi mais com você numa live do que eu aprendi no meu curso. Então, isso já gera um desejo. Se ela tá mostrando isso aqui no online, no gratuito, imagina o que não seria no pago.
Tem gente que fala assim, já diminuí tempo de procedimento só acompanhando seus vídeos do Reels do Instagram. Então eu vou juntar dinheiro. Teve uma menina que tava vendendo melancia para poder comprar o curso. Por quê? Via que o resultado que ela tinha com os meus conteúdos gratuitos já era bom. Então, eu preciso fazer parte da comunidade dela e saber o que ela tem mais para poder entregar. Por isso que, se com isso eu já tô tendo resultado, imagina eu tendo acesso a 100% do conteúdo. Perfeito. Se esse pouquinho já me ajudou, imagina o resto. Muito bom. Bom, aí é o seguinte, então a gente falou um pouquinho da parte de conteúdo. Você tem 2 momentos da sua carreira no mundo digital, né? Tem uma fase que você estava fazendo principalmente lançamento, né? Só que você estava fazendo lançamento com um certo espaço de tempo. Era de 3 em 3 meses, se eu não me engano, E aí o seu resultado financeiro, ele oscilava tinha... muito. Você ficava pobre, rico... rico um mês, pobre 2 meses, eu ganhava, era para ganhar dinheiro para suprir os outros meses, entendeu? Os meses seguintes. Porque como eu não estava focando tanto em atendimento... Porque quem é criador de conteúdo, quem ministra curso online, presencial, sabe que é muito difícil você atender e você ministrar curso. E o maior faturamento que a gente tem atualmente no mundo digital ou ministrando curso é concurso. Cílios vai uma média de 100, 200 reais, isso chutando muito alto, dependendo da região. Imagina, eu cobro, sei lá, um curso é 600 e pouco. Quantos clientes eu não tenho que atender para poder suprir esse valor? Então, para mim, não era mais viável fazer atendimento. E aí, minha mãe ficou doente nesse meio tempo, né? Graças a Deus já tá tudo bem. Então, eu tive que sair de tudo. E aí, não tinha outra fonte de renda. Se eu não tivesse o digital ali, como que eu ia faturar dinheiro? Eu ia ficar pobre sendo referência. Então, uma referência pobre. Uma referência pobre. E aí, a partir de agora, né? A gente tá fazendo lançamento mensalmente de 3 produtos. Então, o financeiro, ele tá se mantendo. Show. Pelo que eu entendi, tá, pessoal? A Karen, ela fez parte da mentoria Alavanca, que é a minha mentoria. Sim. Ela me conheceu. Conta como você me conheceu. Eu fui no evento da Eduz, no 7th Summer, né, do ano passado. E aí eu assisti a palestra dele. Assisti, beleza. Aí comecei a seguir no Instagram. Eu acho que foi 2 dias depois, 3 dias depois, eu mandei mensagem. Eu falei assim, eu quero saber da mentoria. E aí a gente conversou, entrou numa reunião pra ele me explicar. E aí eu falei assim, eu ainda vou, né, um dia trabalhar com você. É esse o propósito de eu entrando aqui. Então, eu falei assim, eu vou pagar tudo bonitinho, vou saber tudo. Só que o intuito não é esse. Eu sou muito, às vezes, visionária das coisas. Eu falo, eu vou entrar nisso daqui, vou investir nisso daqui, mas o meu propósito não é 100% esse. Eu tô com uma visão lá na frente, isso vai acontecer. E aí, estamos aí, participei da mentoria, estamos só elevando o nível. Legal. E esse é um ponto importante, porque tem muita gente que tá vendo a gente que tá com o produto, tá patinando, e às vezes fica se limitando a algumas crenças do mercado, né? Você fazer lançamento de 3 meses. Sim. Pessoal, você tem que ter uma estratégia de venda todo mês. Não importa se é lançamento, perpétuo, tudo funciona, até que se prove o contrário. Tudo funciona, não é? E aí você entrou, a gente viu, já deu uma primeira rampagem, porque você aplicou o lançamento relâmpago, né? Que é uma estratégia que eu entrego. Você vendeu quanto na época? Em uma semana? Em uma semana eu acho que foi... Não, em um dia foi 13 mil. 13 mil reais em um dia, né? Com uma estratégia. Validando um produto novo. Que hoje é um produto que todo mês ele faz mais do que isso. Só que era uma carência. Por exemplo, eu tenho o método Fast Lash. Ele é um ticket mais alto porque o acompanhamento e a entrega é totalmente diferente. Eu vou estar ali com a pessoa durante 12 meses. É como se fosse uma mentoria com a pessoa durante 12 meses. Só que aí a gente viu que, o ticket desse daqui, eu atraio muito iniciante. Às vezes a iniciante, ela não tem o ticket, né? Poder pagar ali, ou às vezes não tem cartão, não pode investir. Eu falei, como eu posso pegar essas pessoas que estão interessadas e continuar comprando de mim e depois voltar para o método? Aí foi criado o desafio, onde é um ticket menor, só que o acompanhamento comigo é durante 5 dias só. Eu passo o meu conteúdo, só que ela fica comigo somente dentro dessa uma semana. E aí, a pessoa pagou, sei lá, R$140 nesse meu conhecimento. Ela viu da forma que eu entrego, ela viu o meu conhecimento, viu como que eu acompanho, viu como eu sou como pessoa, porque querendo ou não, no Instagram a gente tenta passar 100% do que nós somos, mas às vezes não é. A pessoa só vai conhecer quem tá dentro. É verdade. E aí, quando chega no último dia, a gente joga a pessoa pro método. Então, ela acaba comprando 2 produtos. E ela faz uma ascensão. E ela cresce,
Perfeito. Muito Então, bom. a gente atinge o público que tem, o público que não tem, mas converte o público que não tem por conta da geração de desejo que a gente teve durante esses 5 dias. Show. Bom, você saiu então de um lançamento periódico com perrengue, pobre, rico, e para estar fazendo em média quanto por mês? 50 mil. E qual que é a meta para esse ano? 1 milhão. 1 milhão. Mínimo. 1 milhãozinho, dá uma média de 80 mil por mês, hein? Amém? Já estamos já ali, ó. Tá chegando, né? Já, muito bom. Já muito tive bom. que desmembrar a empresa, fazer tudo já. Muito bom. E hoje, tá? Os produtos são quais? Então, é o Fast Lash, uma formação completa. Uhum. E aí tem um desafio. Isso. O desafio, quando você faz o lançamento, ele é ofertado para as pessoas que não compram depois, na semana seguinte. É isso, né? Primeira semana a gente faz a liberação do método, que é um treinamento mais intensivo, tanto para iniciante quanto para avançado. E aí, a gente está inserindo um outro produto agora, que é a formação de Master, que é para quem quer começar a ministrar curso. Porque eu falo, para você que é extensionista, fica visualizando daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 5 anos. Quer ficar atrás de uma maca durante 5 anos com dor no ombro, com dor na mão, tendinite em todos os lugares? Ou você quer ser uma referência ministrando curso e faturando horrores e tendo outras pessoas para poder atender no seu lugar? As meninas hoje, no mundo dos cílios, infelizmente, focam, eu preciso atrair clientes, eu preciso atrair cliente, eu preciso atrair cliente. Eu nunca tive uma agenda lotada. Mas é porque, como eu falo, o meu foco, eu sei que eu tenho que passar pelos processos. Mas o meu foco eu vou atender o máximo de meninas que eu conseguir para poder entender o que acontece, quais são os perrengues que eu vou passar ou que a minha cliente vai passar, para quando eu for começar a ministrar curso, eu já ter passado por tudo. Porque o meu foco nunca foi ficar atrás de uma maca. Meu foco foi ministrar e atingir o máximo de pessoas possíveis. Muito bom. Muito então, bom. A maioria das meninas hoje querem só a agenda lotada. Você não precisa ter uma agenda lotada para se tornar uma referência. Precisa ter um foco. E você bateu no posicionamento para isso, né? Então, vamos lá. Você tem formação principal. Isso. Quem não compra, é um lançamento que acontece todo mês. Quem não compra, é ofertado esse produto ticket menor, que você faz uma entrega razoável dele, mas que tem resultado. Que tem resultado. E aí agora, por demanda, né? A audiência gerando demanda, tem a formação de professores, né? Isso, que com o seu método. Só que as alunas que querem. Elas pedem, a audiência está pedindo, né? Acho que dezembro foi, umas 10 meninas, assim, no mínimo. Karen, você dá curso para ministrar curso? Eu gosto do jeito que você fala, do jeito que você explica, da sua metodologia, que é muito fácil de ser compreendida. Então, eu já sei como você é. Então, eu quero fazer uma formação com você. E quando elas pegam na sua mão, elas não largam nunca mais. Então, você precisa ter a esteira completa de produtos, porque você vai gerando desejo para suas próprias alunas. Você não precisa ficar se matando para poder atingir 100% da audiência externa, que nunca comprou de você. Isso me lembra uma frase muito bacana, que é o seguinte: o produto 1, ele tem que cumprir a promessa. Todo produto tem que ter uma promessa. Só que, além de cumprir a promessa, o produto 1 tem que preparar a pessoa para comprar o produto 2. Exato. E o produto 2 tem que cumprir a promessa. Só que também prepara a pessoa para comprar o produto 3. Exato. E numa jornada de esteira, não adianta achar que 10 produtos, 15... Não. São 3, 4, estourando 5 produtos, que é o que vai te trazer toda a monetização para você bater suas metas ao longo do ano. Sim. E aí, considerando isso, o que mais está para vir de produto que você está criando, desenvolvendo para entregar para essas pessoas? Mentoria de gestão de negócio. Porque a esteira, ela é o seguinte: primeiro eu pego as profissionais que querem diminuir o tempo de procedimento, porque é uma das maiores dores do mercado de cílios, maiores dores, né, do mercado de cílios, é retenção, durabilidade e captação de cliente. Dentro do método, a gente fala sobre aceleração e sobre retenção. Então, já são os 2 pontos principais que a audiência tem mais dificuldade e maior dor. E o mundo dos cílios está crescendo muito rápido. Então, é muita profissional desqualificada ou profissional que não teve uma mentora para poder falar assim, faz isso, isso e aquilo. Só faz isso daqui, cola um fiozinho aqui e pronto. Normalmente é assim. Então, elas precisam de alguém ali para dar o direcionamento. Aí, dentro do método, a gente começa. Fez o método, qual é o próximo passo? Você já aperfeiçoou sua técnica em relação ao cliente. Como você vai ganhar mais dinheiro? Porque não tem como você atender 20 clientes por dia. Como você vai conseguir ganhar mais? A agenda tem limite. Tem limite. Você também precisa descansar, você tem vida, e a maioria entrou para o mundo dos cílios para poder querer mais ter liberdade financeira, mais tempo com a família, não se matar de trabalhar. E muitas estão sendo funcionária do próprio negócio, por conta de estar, 100% com a agenda Comprou lotada. um emprego, né? Comprou um emprego, e é isso. Só não pega transporte público muitas vezes. E não tem 13º. Não tem 13º. E aí, qual que é o próximo passo? Comprou só a parte ruim do emprego, né? A parte boa, você vai ter
ter que trabalhar para vir. Não tem nem plano de saúde, tem que correr atrás para ter plano de saúde. Jogo duro. Então às vezes é muito pior. Então ela tem que escalar. Qual que é o próximo passo? Onde ela vai ganhar mais e trabalhar menos? Ministrar curso. Perfeito. Começou a ministrar. Então aí você tem o quê? A jornada que tem o Fast Lash, o desafio, a mentoria, a formação. E tem uma coisa que eu vou revelar aqui, é um desafio, né, público. Nós estamos fazendo esse primeiro episódio em janeiro de 2024. E qual é o desafio? Que dia é hoje? 23 de janeiro. O desafio é que você tem que bater um faturamento bruto total de 1 milhão esse ano, porque em janeiro, fevereiro, talvez ano que vem, vai ser lançado o seu livro. Que já tem capa e nome, né? Já tem capa e nome. Aquelas eu posso falar. Pessoal, eu fiz um desafio pra Karen, inclusive, o que eu faço com a turma, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, e essa frase ficou muito clara pra mim com um amigo meu, que a gente estava num grupo de mastermind, e esse grupo de mastermind, ele veio, trouxe um resultado que ele teve no lançamento meteórico, que ele vendeu 2 milhões de reais em um dia. Eita glória. E aí, nós estávamos no Zoom, né? Quando terminou, eu mandei para ele: Douglas, qual é o segredo? Ele me respondeu com uma frase: o segredo é que tudo aquilo que eu vejo, eu crio. Se você tem a capacidade de visualizar, você tem a capacidade de criar. Isso. Nossa, esse é o meu papel como mentor. A todo momento, eu estou colocando as pessoas para visualizar. Vai plantando a sementinha na nossa cabeça. O livro vai acontecer. E o nome dele, né, é De Fio em Fio a 1 milhão. De Fio a 1 milhão. Como você criar um negócio milionário no mercado, no segmento de estética. Especialmente no mercado de lashes, né? É que todo mundo fala assim, mas o mercado está saturado, É a pessoa que não consegue enxergar onde que está o gargalo do negócio. Onde está o problema. Porque sempre tem um problema. E sempre tem uma solução. A maior dificuldade que eu vi foi a aceleração de tempo. Todo mundo ficava, como reduz? E eu só fui saber quando eu fiz um Reels cronometrando. E bombou esse Reels. E era bem na época de final de ano. Dezembro. Eu falei, vou fazer um curso. Fiz a minha casa mesmo. Vou fazer um curso. Nesse mês a gente vendeu... de final de novembro, eu ia entregar... É um negócio que você faz, que vende primeiro e depois entrega. Perfeito. Fiz isso. E aí, quando foi em janeiro, fevereiro, já tinha batido mais de 100 mil vendas. Uau! Aí, 100 mil reais de vendas. Total. Muito Só bom. que aí, tinha muito um gargalo, porque era um produto novo. Então, foi o primeiro produto que deu certo. Então, tive muita taxa de reembolso. Por quê? Eu vi que era uma carência do mercado, só que eu não sabia como estruturar. Eu não sabia, porque era coisa nova, eu não tinha o que fazer. Então, eu estava preparando minha metodologia ainda. Tive muita taxa de reembolso, mas depois regravei tudo do zero. Perfeito. Falei, não, Muito bom. beleza, deu certo, então é um problema que tá dando aqui. Qual que foi a maior dificuldade? Por que teve reembolso? E a maioria das vezes é porque, assim, eu sou muito bate-pronto. Eu não gosto de ficar enchendo linguiça, principalmente em conteúdo e em curso. Então, eram videoaulas muito rápidos e práticos, mas tem gente que não quer videoaula prática e rápida. Então, esse foi o maior problema. Você de bate-pronto. Então, vamos colocar mais conteúdo, vamos estruturar um pouquinho mais, e aí que a taxa foi para zero. Uau! Pouco se fala no mercado sobre metodologia, sobre assuntos pedagógicos. Uhum. E se você não tem um bom produto, com o diferencial é a pessoa ela compreender para ela poder executar. Sim. Se ela não executar, ela não consegue a transformação que o seu produto promete. Exatamente. E aí o desafio é melhorar cada vez mais a questão pedagógica, roteiro, e pouco se fala disso no mercado digital. Tem pouca gente que se fala nisso. Todo mundo fala, bom, faz isso aqui e vende que tá tudo certo. Mas e o aluno? Então, parabéns por você perceber e reconhecer aí o que seus alunos de fato estão querendo. E eu sou muito das analogias. Eu gosto muito de analogia. Então, como eu vou ensinar uma pessoa sobre cílios, sendo que eu não estou presencialmente com ela? Então, eu preciso usar muita analogia. Então, eu falo muito sobre equilíbrio de potencial hidrogeniônico, que é o pH. É a estrutura do fio do cabelo. Se o cabelo está ressecado, ele é de um jeito. Se o cabelo está hidratado, ele é de outro. Então, eu começo a fazer essas analogias. Então, essa didática, essa dinâmica e metodologia que eu uso para ensinar se tornou algo muito de fácil compreendimento.
das pessoas. Então, é um dos motivos pelo qual ela fala assim, eu nunca vi ninguém explicando do jeito que você explica. É muito fácil de entender. E aí, é de bate-pronto, só que eu uso analogias, uso o exemplo disso, daquilo, que fazem com que ela compreenda mais rápido. Sensacional, sensacional. Muito bom. Quanta lição, hein, gente? Quanto aprendizado. Eu falo um pouquinho rápido só. É recíproco, né? A gente vai direto ao ponto. Então, gente, é o seguinte, nós estamos chegando aqui na nossa reta final. Foi um aprendizado incrível. Eu sempre recomendo para quem vê um podcast como esse, rever, porque o seu nível de consciência não te permite absorver tudo. Sim. Tem coisas que foram faladas aqui que talvez vai levar anos para as pessoas entenderem. Então, vale a pena ver, rever. Inclusive, deixa aqui teu comentário do que você achou. Dá um feedback para a gente, porque é muito importante. O ideal aqui, que é o que eu quero, é extrair sempre a essência. E por falar em essência, chegando aqui na reta final, qual é a dica que você traz para as pessoas que estavam como a Karen lá no começo da pandemia? Cara, eu quero entrar no digital, talvez até entendi um pouquinho do jogo, fiz uma venda aqui, mas eu me frustrei. Lembra do seu primeiro lançamento? Qual a dica que você dá para uma pessoa como essa? Que ela tá vindo no jogo, mas ela se frustrou porque não aconteceu algo do jeito que ela imaginava. Eu acho que dá uma volta de 360 graus no que foi feito desde o início. Porque, assim, a gente fica tão eufórico querendo fazer um produto, porque aí olha assim, nossa, ela faturou X, a pessoa ali faturou Y, eu vou fazer um produto no digital e eu vou faturar também. De primeira, para faturar o que eu tô faturando, eu fiquei 1 ano e meio, assim, trabalhando e reestruturando tudo. Então, não é de uma hora para outra. Você precisa, estava até falando com a Andréia, você precisa entender o que o seu público quer, qual que é o maior gargalo e o maior problema do seu nicho. E tudo que eu falei aqui, eu pego de pessoas que trabalham um nicho totalmente diferente do meu. Você é de academia, não sei como que é, fitness, né? Nicho fitness. Hoje mais de infoprodutor, né? Mas também, início, originalmente, com certeza. Foi fitness. Mas você tem muito conhecimento para passar para qualquer nicho. Com certeza. Então, eu pego muito de outras pessoas o que deu certo e o que não deu certo. Não ficar preso naquilo que é somente da sua área. Porque você pode remodular, moldar para aplicar no seu negócio. Mas principalmente entender seu público, entender que não é somente isso, posicionamento, com quem você quer se comunicar, semelhante atrai semelhante. Não adianta você querer atingir, tirar para todo lado que você não vai atingir o alvo. Então tem que procurar pessoas que são semelhantes a você. E aí eu falo assim, principalmente na próxima turma de formação de Master, eu falo, você vai criar um curso que você gostaria de ter feito quando você começou lá atrás. Então, qual que eram as maiores dificuldades que você teve quando você começou? São esses pontos aí que vão fazer você ser mais assertivo. Ver aonde que você sentou para chorar, a maior dificuldade que você teve que fez você desistir. E usar isso como conteúdo e metodologia para atingir as pessoas que estão passando pela mesma coisa. Sensacional. Que aula, hein, gente? Eu acho que é isso. Que aula. É sobre isso, como você diz, né? É sobre isso, tá tudo bem. Pessoal, é o seguinte, quero te agradecer. Obrigado. Sucesso incrível. Para crescer cada vez mais, para dominar o Brasil nesse mercado, para inspirar pessoas. A partir de agora, fazer 1 milhão. Exatamente. Vocês vão ver muito provavelmente no início de 2025 o livro da Karen. E vai ser lançado com certeza, porque ela vai bater esse número. Amém. E mais do que isso, sigam ela também. Qual é o perfil? É Karen com K e N no final, KarenRamos.academy. .academy. Com Y. O meu perfil pessoal, caso alguém não conheça, é o Giva Matias 1. Segue lá, tem muito conteúdo, muito material ligado a como você estruturar, escalar o seu negócio digital, sobre venda de infoprodutos, mentoria, dentre outras coisas. Então a gente vai encerrando por aqui, agradeço a sua audiência e a gente se vê em breve em mais um Pode Alavancar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.